Produção, recupera aí a dica ousada do último vídeo, fazendo favor. Jean Carlos do Juventude. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cartola Mágica. E aí, como é que foram na rodada anterior? Quem seguiu nossas dicas aqui se deu bem, hein? Fizemos 73 pontos. Muito acima da média dos cartoleiros, que é de 49. Graças a quem? Graças à ousadia da rodada. O meia Jean Carlos do Juventude mitou e fez 16,20 pontos. Vocês viram aí que a dica valeu a pena. Eu prometi que ia me redimir da primeira rodada e deu certo. Mas vamos logo para o que interessa, que são as dicas da terceira rodada, né? Lembrando que essa rodada conta com apenas 9 jogos. Criciúma e Fortaleza foi adiado, então não faz parte do Cartola. Não me vai escalar jogadores desses times, hein? Mas vamos lá. Essa rodada ela ainda tem um pouco de complicações na questão da valorização dos jogadores. Por isso tem que ficar bem de olho em alguns sinais. Principalmente não escalar jogadores que eram baratos e valorizaram muito nesses últimos 2 jogos, pontuando bem, e nem aqueles que eram tão caros e não foram bem acabaram desvalorizando muito. A média ainda não está muito regulada, então eles não vão fazer tantas cartoletas, mesmo que sejam razoáveis. Claro que há exceções, você pode escalar alguns jogadores que você julga que vão bem, mas não necessariamente eles vão te render cartoletas. Dito isso, vamos para a primeira dica da rodada. O lateral esquerdo Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que joga contra o Corinthians. Capixaba é antigo conhecido dos cartoleiros, um mito da última temporada. Esse ano ainda não veio tão bem, mas está regular. O Bragantino ainda não teve SG definido e mesmo assim o Capixaba tem média regular de 3,7 pontos. Foram 5 desarmes em 2 partidas. Então é uma boa aposta, o Corinthians ainda não fez gol. Vai que o Bragantino consegue segurar o SG pela primeira vez e teremos uma mitada do lateral esquerdo. Outra dica importante é o meia Shailon do Atlético Goianiense. O Dragão também não venceu, vem de 2 derrotas seguidas, mas Shailon vem tendo um desempenho muito favorável ao longo de toda a temporada. Em 20 partidas, são 8 gols e 12 assistências. Ainda não desencantou no Brasileirão, mas pega um São Paulo num momento muito turbulento, mandou o técnico Thiago Carpini embora, São Paulo que vem de 2 derrotas, Atlético Goianiense joga em casa e o São Paulo tem um outro adendo. No meio de semana tem Libertadores, o time precisa pontuar para brigar por vaga nas oitavas de final, então talvez possa até poupar alguns jogadores nessa partida em Goiânia. Então vale olhar com cuidado o Shailon. Outro meio-campista positivo, Cauli do Bahia. Na última rodada, na segunda rodada, o jogo do Bahia contra o Fluminense não valeu para o Cartola, mas se tivesse valido, o Cauli teria arrebentado com 13,90 pontos. Ele fez um gol e deu uma assistência na vitória do Bahia por 2-1 sobre o Fluminense. E ao longo do ano, são 5 gols e 4 assistências. Um desses gols, contra o Vitória, adversário desse final de semana. Apesar de ser o clássico Bavi e na casa do Vitória, o Cauli tem seus scouts positivos com muitas finalizações. É um jogador barato, então vale a pena apostar nele. Mais uma dica, lá na frente agora o atacante Germancano do Fluminense. Outro que ainda não desencantou no Brasileirão, mas ele vem fazendo estragos contra o Vasco. Em 5 jogos contra o rival Cruz Maltino, ele já marcou 3 gols. Além disso, sempre é bom considerar no Cartola a famosa lei do ex, né? Para quem não lembra, o Cano jogou 2 temporadas no Vasco, 2020 e 2021. Então, olho no argentino, que ano passado fez muitos gols, já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então está na hora de marcar um gol, quem sabe não é no clássico contra o Vasco. E vou colocar 2 dicas extras nessa rodada para quem precisa de cartoleta. Para quem segue o nosso time aqui no Cartola Mágica, já viu que estamos com mais de 121 cartoletas. Mas tem quem não conseguiu ainda valorização suficiente, então vamos para duas dicas importantes extras. Uma delas é o Meia Lima do Fluminense, que precisa de apenas menos 2,31 cartoletas para valorizar. É isso mesmo. Se ele negativar e negativar bem, ainda assim vai valorizar. Então se você precisa de dinheiro, tá aí uma boa dica no Lima. E a segunda é o atacante Ferreirinha do São Paulo, que fez gol contra o Flamengo na última semana, na última rodada. O São Paulo vai com um time misto, talvez, quem sabe Ferreirinha comece jogando, e ele precisa de menos 1,3 cartoletas para também valorizar. Então fica essas 2 dicas extras. Agora vamos para o capitão. O capitão é ele, né? O atacante Hulk do Atlético Mineiro. Repetindo o que aconteceu na última rodada, o Hulk não foi tão bem, mas não foi tão mal, né?
fez 6,6 pontos, então foi um número razoável, mesmo não tendo marcado gol. E agora o Atlético Mineiro faz um clássico contra o Cruzeiro, mais um clássico da rodada, uma rodada bem agitada. E lembrando que o Cruzeiro é um dos maiores fregueses do Hulk. O Hulk já marcou 7 gols em cima da Raposa, o jogo é na Arena MRV, então tem tudo pro Hulk talvez desencantar na bola parada, muitas finalizações. O Hulk vai ser muito bem marcado, então pode sofrer muitas faltas, quem sabe um pênalti, alguma coisa assim. Então o Hulk é a minha aposta como capitão. E agora vamos para a tão esperada, a ousadia da rodada. E a aposta dessa rodada vai ser o goleiro Walter do Cuiabá. Aí você tá perguntando, você tá louco? O Cuiabá tomou 4 no primeiro jogo e agora vai jogar fora de casa de novo contra o Grêmio. Pois é, e o Walter, mesmo sofrendo 4 gols na derrota por 4-0 para o Atlético, ainda terminou com um scout positivo de 1 ponto. De tantas defesas que ele fez, foram 5 defesas no total. E no último jogo do Grêmio em casa contra o Atlético Paranaense, o Bento, mesmo tomando 2 gols, ainda fez 4 pontos. Ou seja, o Grêmio é um time que ataca muito em casa. A chance do Cuiabá ter que se posicionar bem na defesa e o Walter ser muito acionado é muito grande. Então eu nem estou considerando muito o SG nessa partida. E sim que o Walter pode trabalhar e conseguir ali de repente 4, 5, 6 defesas, compensa o SG. Além disso, o Grêmio está desfalcado bastante no ataque. Diego Costa e o Pavon, que foi o destaque da última rodada do time gaúcho, estão lesionados e estão fora da partida. E além do que, o Grêmio deve poupar alguns jogadores, porque no meio de semana tem jogo de Libertadores. E o Grêmio perdeu as 2 partidas no seu grupo, precisa se recuperar para sonhar com a classificação para as oitavas de final. Deve ter um time mais jovem, um time menos experiente, e quem sabe o Cuiabá consegue uma surpresinha ali. Então, olho no Walter. E tá aqui então o meu time para essa terceira rodada do Brasileirão, fazendo aquela ressalva de sempre que podem haver algumas mudanças no time. O mercado fecha nesse sábado às 3h59 da tarde e até lá 1, 2 ou até 3 mudanças podem acontecer, mas a base é essa. E lembrando que quem não entrou ainda tem tempo para participar da nossa liga lá no Cartola. É só procurar a Liga Cartola Mágica. E lembrando que nós temos prêmios graças aos nossos parceiros, a Nixons Barbearia e a Ricieri Casa de Carnes. O campeão do mês ganha corte de cabelo e de barba na faixa, hein? Lá na Nixons Barbearia. Enquanto o campeão de cada turno ganha um mini kit churrasco e o campeão geral ganha um kit churrasco completo. Aí é picanha, tibone, linguiça, pãozinho de alho, Coca-Cola e até o pacote de carvão, tudo incluso para o campeão do turno. Aqui na nossa descrição do vídeo tem os detalhes e as redes sociais, tanto da Nixons quanto da Ricieri. E eu espero vocês e boa sorte até a próxima rodada. Valeu, gente!